Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Semana passada nós não nos encontramos, mas hoje nós vamos tratar de um tema importante, um dos mais importantes do curso. Por quê? Porque, como eu disse na aula de introdução, a teologia sistemática ela tem como principal fonte as Escrituras. Então, nós tiramos todas as informações que nós estudamos a partir das Escrituras. E isso depende, então, de uma visão, sobre o que as Escrituras são, qual que é a natureza das Escrituras. Se a gente tiver uma visão equivocada sobre o que a Bíblia é, o nosso estudo sobre as outras doutrinas vai ser ameaçado. Por isso é importante a gente estudar na doutrina da revelação o modo de revelação mais comum que a gente tem, que é a Bíblia, que são as Escrituras. E hoje, então, nós vamos tratar desse tema da inspiração e inerrância. Recapitulando, a gente está dentro do módulo da doutrina da revelação. A gente já falou da revelação geral de Deus na criação, que ela é insuficiente para salvar o ser humano, e ela manifesta alguns atributos de Deus, não todos. Falamos do problema do pecado, e o homem tem dificuldade de acessar essa revelação. Depois nós falamos também sobre a revelação especial, e dentro desse modelo, Deus ele se revela ao ser humano para além da natureza, de maneira específica. Falamos dos modos dessa revelação na aula passada, sonhos, teofanias, falamos sobre profecia, falamos sobre a palavra encarnada, que é Jesus Cristo, que manifestou a glória de Deus em carne e osso. E falamos um pouco também sobre as Escrituras. E dando continuidade hoje, nós vamos focar nas Escrituras e nós vamos ver sobre a sua natureza, a sua essência, o que são as Escrituras e por que nós podemos e devemos confiar nela. E aqui a gente amarra, por assim dizer, todo o resto do nosso curso, porque é das Escrituras que nós vamos tirar as nossas conclusões doutrinárias. Ok? Se os irmãos tiverem alguma dúvida das aulas passadas, fiquem à vontade para perguntar. Se os irmãos tiverem dúvidas enquanto a gente discorrer sobre esse tema, fiquem à vontade, pessoal. Eu gosto de pergunta, viu? Não tem pergunta boba. Toda pergunta é válida, não tem problema. Pode interromper, falar assim, não entendi isso não, Mateus, explica de novo. Ou não concordo muito com isso, não tem problema, tá? Pode interromper a hora que quiser. Então vamos lá, vou ler a introdução aí. Todos têm a folha? Todos receberam? Todos receberam? Ok. Então veja, a aula hoje é inspiração e inerrância das Escrituras. Primeiro, introdução. Fundamental ao ponto de vista dos reformadores, quanto à primazia e à autoridade da Escritura, era a autoria da Bíblia. Observe a intimidade entre essas duas palavras, autoridade e autoria. Ambas contêm a palavra autor. Os reformadores diziam que, embora a Bíblia apresentasse um livro de cada vez e tivesse sido escrita por seres humanos, o autor supremo da Bíblia não foi Paulo, Lucas, Jeremias ou Moisés, e sim Deus mesmo. Deus exerceu sua autoridade por meio dos escritos de autores humanos que serviram como porta-vozes dele para o mundo. Então veja, um ponto fundamental dos reformadores na teologia protestante tem a ver com a autoridade da Bíblia, e eu diria até além da autoridade, tem a ver com suficiência. Porque a autoridade da Bíblia, pessoal, a teologia medieval católica já aceitava. O catolicismo aceita que a Bíblia tem autoridade. Agora, eles não aceitam que ela seja suficiente. Ela precisa, como eu disse na semana passada para os irmãos, de uma interpretação oficial. Ela precisa da tradição da igreja, daquilo que os concílios falaram sobre alguns temas. Então elas trabalham nesse tripé de escritura, magistério, que é a interpretação católica, e tradição, aquilo que os cristãos falaram ao longo dos tempos sobre as Escrituras. Ou seja, apesar da Bíblia ter autoridade para eles, ela não é suficiente, ela precisa de algo a mais. Para nós e para os reformadores, que são os nossos pais protestantes, eles não aceitavam essa ideia. Então eles brigaram muito, eles foram assim além, eles compraram briga com o Papa, compraram briga com a tradição que eles vieram, porque eles eram padres, dizendo que as Escrituras não só são autoritativas, mas elas também são suficientes. Nós não precisamos nem da tradição, nós não precisamos dos concílios
e nós não precisamos do magistério. O ponto dos reformadores, como eu disse para os irmãos, não é jogar fora a tradição, né? Quando a gente fala que somente as Escrituras é regra suprema de autoridade, a gente não está dizendo que não existem outras autoridades. É claro que existem outras autoridades, porque as Escrituras dizem isso. Existem presbíteros, existem diáconos, a igreja é organizada dessa maneira. O que os reformadores estão dizendo é que ela é suficiente e ela é suprema. A autoridade dela está acima de todas as outras autoridades. E todas as outras autoridades têm que ser subservientes a ela. Então, o papel, por exemplo, da tradição da igreja não é um papel que a gente chamaria de magisterial, que julga as Escrituras. É um papel ministerial. Lutero falava isso. O papel da tradição ela é ministerial, é de servo. A tradição ela serve as Escrituras, mas ela não julga magisterialmente as Escrituras. É importante a gente entender isso. E é por isso que é importante a gente entender o peso que esses homens deram à palavra de Deus, para que a gente tenha uma teologia robusta. Pessoal, como hoje a gente precisa disso nas igrejas? As pessoas têm abandonado essa doutrina e é um pilar fundamental. Esse é um pilar fundamental. Muitas pessoas têm as Escrituras em alta estima, mas ao mesmo tempo acrescenta doutrinas de homens, costumes estranhos, regras que as Escrituras não impõem sobre as pessoas, e sem perceber as pessoas voltam ao como se fosse um catolicismo primitivo, onde você tem as Escrituras e tem tradições de homens. Isso é um perigo muito sério, e os nossos pais evangélicos lutaram muito contra isso. Infelizmente, parte da igreja tem voltado a essas questões estranhas. Nós precisamos reafirmar essas coisas, mais uma vez, e colocar as Escrituras no centro da nossa vida cristã. Ok? Até aqui? Então vamos lá. O que significa então inspiração e inerrância das Escrituras? Inspiração das Escrituras, vocês viram aí pela introdução, tem a ver com a autoria dela. E as Escrituras têm como autor final Deus. Deus é o autor final das Escrituras. Mas alguém pode dizer para você assim, e talvez você já ouviu isso, mas quem escreveu as Escrituras são homens, né? O Gilson até fez uma cara que deve ter ouvido isso muito, né? Mas quem escreveu a Bíblia foram homens, então eu não creio na Bíblia porque os homens escreveram a Bíblia, né? E é verdade, né? Os homens escreveram, né? O Moisés escreveu, os profetas escreveram, Paulo escreveu, os evangelistas, né? Realmente eles escreveram. Mas quando a gente fala que a Bíblia é inspirada por Deus, a gente não está negando que os homens escreveram a Bíblia. A gente está falando que existe uma dupla autoria e que o autor final das Escrituras é Deus. E os homens foram utilizados como instrumentos nesse processo. Tá? Ok? Perguntar, Justo? Não? Só adorando? Intercedendo, né? Ok, pessoal? Até aqui? Então vamos lá, primeira sessão aí, sobre inspiração das Escrituras. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, 2 Timóteo, no capítulo 3. Abra comigo. Tem até uma trilha sonora aí agora. 2 Timóteo, capítulo 3. Esse é um texto assim, que é bom os irmãos guardarem na mente. Tá? Um texto importante, principalmente nesse tema. Se vocês puderem decorar, fazer igual o judeu, né? Lá colocar na testa assim, usar uns filactérios, escrever e amarrar no braço o versículo, né? É importante, esse texto é muito bom. Então veja, 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler do verso 10 em diante para contextualizar o que está acontecendo. Paulo está falando aqui para Timóteo, e essa é uma carta que Paulo envia a Timóteo, é um jovem pastor que ele mesmo ordenou o ministério, e ele ordenou esse pastor na cidade de Éfeso, e Timóteo era muito novinho na época que ele foi ordenado. E Paulo envia instruções para ele a partir das cartas que ele está mandando aqui. Essa é a segunda carta que ele envia para ele. E Paulo está preocupado, porque ele está preso, Paulo está preso em Roma, e ele está à beira da morte já. Então essa carta aqui é uma carta de um homem morrendo. Essa é a carta de um homem morrendo. E essas palavras aqui que Paulo se direciona a Timóteo são palavras
que para Paulo são essenciais. É o que ele fala no leito de morte. O que Paulo fala no leito de morte? O que é importante a gente lembrar? O que é importante, Timóteo? Você se lembrar. Eu estou morrendo aqui, mas você precisa ouvir isso. Ouça isso nessa manhã, dessa mesma maneira. E ele está preocupado com Timóteo porque existem falsas doutrinas já acontecendo no primeiro século. Já existem falsas doutrinas entrando na igreja. E ele dá algumas instruções a Timóteo de como combater essas falsas doutrinas. Do verso 10 em diante, ele fala assim, depois que ele fala da corrupção dos últimos dias. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos. Todos os que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Essa é a realidade do Evangelho. Isso é muito duro. Eu queria ter uma casa e viver feliz o resto da minha vida na mansão. Mas o Evangelho fala que todos os que seguem Jesus Cristo padecerão perseguições. E ele continua e diz o seguinte, verso 13: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Veja, Paulo exorta Timóteo a manter firme naquilo que ele aprendeu. E Timóteo aprendeu isso de Paulo, que é o Evangelho. Mas ele também sabe desde a juventude, ele fala que desde a meninice, essas sagradas letras. Paulo chama as escrituras hebraicas de sagradas letras. E aqui a gente já começa a ver que a Bíblia, que as escrituras, elas são dignas de serem, de fato, tomadas como palavra sagrada. É o que Paulo fala, sagradas letras. Desde a tua meninice. Timóteo, aí no início da carta Paulo fala isso, ele tinha uma avó chamada Lloyd e uma mãe chamada Eunice. E ambas eram piedosas, eram servas de Deus. E elas ensinaram o pequeno Timóteo, desde pequenininho, a manusear a palavra de Deus, as sagradas letras. E Paulo fala, olha, você tem que se manter firme na palavra de Deus. Mesmo que haja enganações, o antídoto para as enganações é você se manter fiel naquilo que você aprendeu da palavra de Deus. E ele fala que a palavra de Deus ela é suficiente para quê? Ele fala aí, para te conduzir à salvação. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é suficiente para conduzir o ser humano à salvação de Deus. Como que essa palavra de Deus pode conduzir o ser humano à salvação? Ele diz, pela fé que há em Cristo Jesus. Esse versículo é muito interessante. Fala que as escrituras são sagradas, fala que ela é suficiente para conduzir à salvação e mais, ela fala o modo como você pode ser salvo, pela fé que há em Cristo Jesus. Eu não vou desenvolver a doutrina da somente a fé aqui hoje, porque esse é um assunto que a gente vai desenvolver mais para frente, quando a gente for falar sobre o módulo da salvação, né, soteriologia. Mas o importante é vocês notarem a linguagem que Paulo utiliza, sagradas letras. E aí você pode começar a ter uma ideia do que as escrituras são para o judeu e deve ser para nós. E aí vem o verso 16. Paulo vai dar algumas características das escrituras. E ele fala o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, verso 16 e verso 17 vocês podem grifar aí, são versos importantes. Toda a escritura é divinamente inspirada. E a gente vai trabalhar em cima desse texto aqui, em algumas características que ele traz. Superficialmente, a gente pode deixar algumas coisas de lado, né? Mas a gente vai ver com mais profundidade o que ele diz. Primeiro, a tradução de vocês, algumas devem estar diferentes da minha.
A minha está: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Algumas traduções podem estar escrito: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Né? Alguém tem uma tradução diferente? A minha toda escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade. Ok, toda escritura é inspirada por Deus. Alguém tem uma diferente? A sua é diferente da minha, por exemplo. Né? Não? Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar. Ok. Porque a minha está assim, a minha é João Ferreira de Almeida, 95. Toda escritura divinamente inspirada é. Né? Então, no grego, não aparece esse é aí, no original. Né? E fica difícil saber onde colocar ele. Né? Mas, se a gente pegar lá no texto grego mesmo, e eu li sobre os comentaristas desse texto, o local mais assim, seguro de colocar essa partícula aí, né, é exatamente em toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e esse "e" aparece no texto, por isso que é mais importante, e proveitosa para tal e tal e tal e tal coisa. Né? Então não faz muito sentido colocar esse "é" depois. Né? Então toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então Paulo está dando as características da escritura, o que ela é e para que ela serve. Isso é importante. O que a escritura é e para que a escritura serve. Tá? Então veja comigo na seção 1. Primeiro, o portador da inspiração. O que é inspirado? Isso aqui tem muita confusão, as pessoas fazem confusão quanto a isso. De acordo com 2 Timóteo 3,16, é a escritura e não o autor humano que é inspirada. Inspiração é uma propriedade ou característica do texto e não do autor do texto. Isso é importante. O que Paulo diz aqui? Toda escritura é inspirada por Deus. Então não é Paulo que é inspirado por Deus. A gente vai ver que Paulo tem um papel, mas ele não é o objeto da inspiração. Paulo é o instrumento. O que é inspirado é a escritura, é o texto. Ok? Então toda a escritura é inspirada por Deus. Então é a escritura que tem a característica de ser inspirada e não quem redigiu a escritura. Essa é a primeira coisa que a gente tem que notar, para a gente não fazer confusão. Então o peso de autoridade vai residir no final, no texto produzido e não em quem produziu. Não no autor humano, ok? Segundo ponto, significado de inspiração. Essa palavra é muito interessante. Divinamente inspirada no grego é a junção de duas palavrinhas, theopneustos. Elas estão juntas no texto grego. Theopneustos. Theo, os irmãos já sabem o que é. Né? Theo é Deus. Né? Pneustos é sopro. Essa palavra significa literalmente soprado por Deus. Soprado por Deus. Então, quando Paulo fala assim, toda a escritura é divinamente inspirada, a tradução não captura muito bem o significado. Paulo está querendo dizer o seguinte, toda a escritura é divinamente soprada por Deus. Toda a escritura ela é soprada, ou talvez expirada, porque inspirada é uma coisa para dentro, não é? Você respira assim, você inspira. Né? Mas a palavra aqui é de sopro, é para fora. É como se Deus tivesse soprado as palavras das Escrituras. Esse é o significado. Toda a Escritura é soprada por Deus. Ela é theopneustos. E o ponto dos reformadores é falar o seguinte, somente as Escrituras são sopradas por Deus. É por isso que eles brigaram com essa doutrina. A única coisa que a gente tem que é soprada por Deus são as Escrituras. Então só elas têm autoridade. Né? Nada mais é theopneustos, nada mais é soprado por Deus. As Escrituras são. Ok? Então o significado de inspiração é esse, soprado, expirado. Terceiro ponto, qual que é o instrumento da inspiração? Então veja pessoal, até aqui, o que a gente tem? Primeiro, as escrituras são inspiradas e não o autor humano. Segundo, ser inspirado por Deus significa ser soprado por Deus. Nós vamos ver as implicações disso, ok? Então toda a escritura é divinamente soprada por Deus.
Isso é muito importante. Sobre o instrumento da inspiração, o outro texto utilizado, abra comigo, é 2 Pedro, para a gente ter um quadro maior sobre essa questão. 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos voltar nesses textos, viu, pessoal? Para ver cada ponto de maneira mais adequada. Mas primeiro eu quero formar na mente dos irmãos a doutrina da inspiração, para a gente discutir, então, os detalhes dela. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 19 em diante. O contexto de 2 Pedro aqui no capítulo 1, ele está falando que ele não entregou à igreja palavras forjadas ou artificialmente compostas. Ele está falando à igreja que ele entregou para ela aquilo que ele mesmo viu e aquilo que ele mesmo ouviu do Senhor. Então ele está combatendo as fábulas, né? E quando chega aqui no verso 19, 20 e 21, ele dá algumas informações interessantes para a gente. No verso 19 ele diz assim: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então veja, né? 2 últimos versículos são muito importantes. Primeiro, Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Essa não é uma tradução boa também, essa palavra interpretação. Seria melhor traduzir para elaboração ou composição, porque é isso que ele está falando no capítulo, né? E a palavra aqui não é a palavra hermeneusen, não é a palavra interpretação, é mais de produção mesmo. Então está falando o seguinte, olha, nenhuma profecia da Escritura é de particular elaboração. Ela não tem origem humana, na vontade humana. Por isso que ele prossegue dizendo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pessoal, vocês podem achar estranho, não, Mateus fica corrigindo tradução, mas inspirados também não é uma palavra boa aqui. Não é a mesma palavra de 2 Timóteo. Esse inspirados aqui, na verdade, é movidos. Algumas traduções devem estar diferentes da minha. Homens santos de Deus falaram... Orientados é uma tradução boa. Tá ok? Guiados, bom também. Movidos, né? Então, essa João Ferreira de Almeida tem que tomar cuidado com ela. A sua é igual a minha, né? Porque não é a mesma palavra, não é teopneustos que está aqui, não tem nada a ver. Né? A sua está igual também? Igual a minha? Né? Então, veja, movidos, guiados, orientados, né? São palavras melhores, até mesmo porque essa palavra ela é usada em Atos. Até coloquei aí, Atos 27 e 17, depois os irmãos podem ver. Lá em Atos 27 e 17, ela está falando sobre o vento guiar o navio em que Paulo estava. A força do vento mover o navio. Né? Então é como se o Espírito Santo estivesse guiando, movendo esses homens santos de Deus a produzirem a profecia. Então aqui a gente tem um grande quadro para a gente entender o que significa a doutrina da inspiração. Tá? O que você tem? Você tem o Espírito Santo como fonte, não é? É o Espírito de Deus, como o texto está falando aqui, o Espírito de Deus é a fonte da informação, é a fonte do conhecimento, e ele então move os homens santos de Deus, os autores humanos são movidos, empurrados, guiados, orientados a escreverem o texto, que no final das contas é o texto inspirado, soprado por Deus. Então você tem essa tríade aqui de fonte da informação, que é o Espírito Santo, você tem um instrumento, que são os homens santos de Deus, que foram guiados pelo Espírito Santo para produzirem as Escrituras. E as Escrituras, no final das contas, são teopneustos,
palavra de Deus, inspiradas e sopradas por Deus. Então, o autor humano, ele é movido, ele é um instrumento que Deus utiliza para redigir o texto. Mas ele não é inspirado no sentido de 2 Timóteo capítulo 3. Ele é só movido, ele é guiado, ele é orientado. Ok? Então, você tem aqui 3 elementos. O Espírito Santo como autor, o ser humano como instrumento e o texto final como tendo autoridade última e máxima, porque é soprado por Deus. Até aqui tudo bem? Só um detalhe, né? Paulo fala, toda a escritura é inspirada por Deus, é divinamente soprada por Deus. E a gente percebe que em 2 Pedro, quem que é esse Deus que sopra as escrituras? Quem que é esse Deus que produz e move os homens a escreverem? O Espírito Santo, né? Então, é a segunda pessoa da Trindade. Né? Na verdade, a terceira. Na verdade, se primeira, segunda e terceira não faz muito sentido, né? Mas tradicionalmente a gente fala assim. Mas é o Espírito Santo que é a pessoa encarregada de soprar, né? É Deus soprando na mente dos autores para que eles então escrevam e redigam e as escrituras tenham autoridade final. Ok até aqui, pessoal? Tudo certo? A própria palavra espírito tem esse sentido de sopro também, né? Sim. Pneuma, né? Exatamente. Teopneustos, pneuma, né? Tem sentido de sopro. Rua, isso mesmo. Isso. Sua versão é aquela judaica, né? Judaica. Na hora que fala do sopro, né? Sim. Que é movido pelo Ruach Kadosh, né? Ah, o Espírito Santo, Ruach Kadosh. Então, o próprio sopro. Ruach Kadosh. Sim. E é interessante porque da mesma maneira que Deus soprou no Gênesis, né, 2, nas narinas de Adão, o seu sopro, né? As escrituras também são sopradas da mesma maneira, né? Então, o texto das escrituras vem do íntimo de Deus. Né? Deus coloca para fora suas palavras. É autoria humana. Para nós falarmos, a gente fala soprando. Fala soprando, verdade. Exatamente. Né? Vem de dentro, né? Sai, né? Por isso que o sentido de inspirado, a tradução, na verdade, inspirado não é tão boa. Né? Você perde muito. Toda a escritura é inspirada por Deus, Deus ficou inspirado com a escritura, né? Não é isso, né? Toda a escritura é divinamente soprada mesmo, né? Por Deus. E a gente tem um conteúdo do que saiu de dentro de Deus. Essa é a ideia. Ok? Até aqui? Extremamente fechada. Eu conheço muitas pessoas com bom conhecimento humano e todas elas falaram da Bíblia, já vem com história, né, falando que a Bíblia não é Redigida por homens, tal, né? Sim. E de fato, né, a Bíblia realmente é redigida por homens. Só que agora você já tem a ideia de que os homens são instrumentos, estão no meio, né? Estão entre a Escritura e o Espírito Santo. A Escritura é o produto final, o Espírito Santo é a fonte, então eles estão no meio. Algumas pessoas gostam, inclusive, de usar a analogia da encarnação de Jesus, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem, né? E algumas pessoas gostam de colocar isso nas Escrituras, porque eles falam que as Escrituras são 100% humanas, porque elas são palavras de homens, que eles escreveram mesmo, com palavras humanas, com ideias humanas, cultura humana está expressada aqui também, mas também ela é divina, 100%, né? As sagradas letras, como diz Paulo, né? Então, algumas pessoas gostam de fazer essa analogia com a encarnação de Jesus e as Escrituras, né? Eu não sei se ela é válida, mas ajuda a gente a entender mais ou menos como é que é o processo, tá? Ok? Então, veja aí, eu resumi na primeira folha. Né? Alguém quer ler para mim? Na passagem de... Na passagem de 2 Timóteo, vemos que a inspiração é, antes de tudo, uma propriedade do texto. É o texto que é teopneustos e inspirado por Deus. E, portanto, é a palavra de Deus para nós. Mas, em segundo lugar, vemos em 2 Pedro que os autores das Escrituras também foram movidos pelo Espírito Santo a dizer o que disseram. Em síntese, 1. O Espírito Santo é a fonte. 2. O ser humano é o instrumento. 3. O texto final é a palavra inspirada. Ok, pessoal? Tudo certo até aqui? Tá claro isso? Ebenezer? Então veja, essa é a doutrina básica da inspiração, tá? Quando em teologia os teólogos falam da doutrina da inspiração, é isso que eles estão falando. As escrituras são inspiradas nesse sentido, tá? E aí a gente agora vai entrar nas questões mais técnicas, que são os detalhes que essa doutrina traz. Que é importante os irmãos saberem também
para serem aí bons teólogos e teólogas, ok? Então vamos lá. 3 propriedades da inspiração. Antes de entrar nisso aqui, eu não queria deixar os irmãos soltos no texto de 2 Timóteo, é por isso que eu gostaria que vocês voltassem lá. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A gente vai usar isso aqui agora. Na seção 1, na seção 2 e 3 aí. Quando a gente fala de propriedades, traduz essa palavra para características, tá? 3 características da inspiração ou 3 propriedades da inspiração é a mesma coisa. Tá? Propriedades é uma palavra técnica que significa isso, características. Quando a gente fala que um objeto tem propriedades, a gente está falando que esse objeto tem características. Por exemplo, o Wesley, vamos supor, o Wesley tem a propriedade de ter 1,75 m. Ou seja, ele tem a característica de ter 1,75 m. O Renato tem a propriedade de ter cabelo grisalho. Ou seja, são características que a pessoa possui, são propriedades que ela tem, ok? E quando a gente fala de propriedades da inspiração, são características da inspiração divina, bíblica. Primeiro, inspiração plenária. Segundo, inspiração verbal. E terceiro, inspiração confluente. Os irmãos têm que saber isso. Tá? Os irmãos têm que estudar isso aqui. Isso aqui é importante, como eu disse, para vocês terem uma visão mais sólida do que a Bíblia é. Primeiro, inspiração plenária. Em 2 Timóteo 3,16, como a gente leu, o texto diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Portanto, não é apenas uma parte que é inspirada por Deus, mas tudo. A Escritura tem a propriedade, a característica de inspiração plenária. Inspiração plenária é inspiração plena, de ponta a ponta, toda. Portanto, não podemos deixar de lado certos livros da Bíblia como não inspirados e considerar outros como genuinamente inspirados, ok? Então, inspiração plenária, quando os teólogos falam de inspiração plenária, eles estão falando que todas as Escrituras são inspiradas, na sua extensão, de Gênesis a Apocalipse, toda. E Paulo aqui ele não deixa livros de fora. Né? Ele não fala assim, olha, o livro de Isaías é inspirado por Deus. Ou as genealogias não são, não. Né? Ele não fala isso. Fala assim, o livro de Gênesis e algumas porções do Antigo Testamento são inspirados por Deus. Não. Fala assim, toda a Escritura, Timóteo, ela é soprada por Deus. E aí, alguns podem perguntar, mas veja, quando Paulo escreve essa carta de Timóteo, ele está fazendo referência somente ao Antigo Testamento. E é verdade, não é? Porque ainda não havia o Novo Testamento pronto. Ele ainda está escrevendo essa carta, inclusive, né? Como ele está escrevendo essa carta, e outras cartas ainda serão escritas, os evangelhos ainda não tinham sido escritos quando Paulo escreveu essa carta, né? Então ele está fazendo referência a Timóteo, aquilo que ele aprendeu da sua avó e da sua mãe, e o que ele aprendeu da sua avó e da sua mãe é o texto do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. Então ele fala assim, toda a Escritura é divinamente inspirada, e está falando desde Gênesis até o livro de Malaquias. Tá? Semana que vem a gente entra na discordância aí, eterna, né, entre protestantes e católicos, porque o Antigo Testamento católico tem 7 livros a mais. Essa é a questão canônica. Né? Por que a nossa não tem esses 7 livros a mais? Tobias, Macabeus, Judite. Por que a gente não tem? Será que esses livros também são inspirados e fazem parte dessa lista de Paulo? E a gente vai ver que não faz parte dessa lista de Paulo. Nem os judeus aceitavam isso na época de Paulo. Muito menos Jesus e os apóstolos, tá? Então é por isso que nós não temos esses livros na nossa Bíblia. E se a gente tivesse, a gente teria que mudar muito a nossa teologia. Porque lá você vê purgatório, você vê as pessoas fazendo sacrifício pelos mortos, enfim, né? Coisas que a gente vai ver semana que vem. Se vocês quiserem aprender por que sua Bíblia é diferente da sua Bíblia lá do seu amigo católico, venham semana que vem. Tá? Mas o ponto é que Paulo fala que é toda a Escritura e isso significa inspiração plenária. Tá? Ah, Mateus, e sobre o Novo Testamento? Né? Ficou de fora, aí. Já que toda a Escritura é o Antigo e o Novo Testamento. Paulo não considera inspirado, não? Tá? Eu já vou chegar nessa questão e vou mostrar para os irmãos que tanto Paulo como os apóstolos, eles já entendiam
que o que eles estavam escrevendo era a palavra de Deus também. E eles comparam com a Escritura, é muito interessante, vou mostrar isso para os irmãos, tá? Já já vocês aguardem aí. Ok? Aqui sobre a questão da inspiração plenária. Ok? Também alguns estudos, eu estava fazendo um estudo, aí fala um estudo sobre a nossa Bíblia, e fala assim que na Bíblia católica tem essas... Sim. Isso. Acrescentaram isso, né? Você faz uma comparação. Isso. No Antigo Testamento. O Novo Testamento da Bíblia Católica é idêntico. Não tem diferença. Você pode pegar e ler, não tem problema nenhum. Agora, o Antigo Testamento, desse período de Malaquias até João Batista, né, que a gente chama de 400 anos de período interbíblico, eles têm esses livros que foram produzidos nesse período, que são livros históricos até, e eles acham que são inspirados por Deus, né? Os reformadores não aceitavam isso, com base em bons argumentos, mas o ponto é que é só no Antigo Testamento, são 7 livros a mais que eles têm. Eles chamam de deuterocanônicos, né? Porque são livros que eles mesmos reconhecem que são livros que tiveram problemáticas, né? Eles são diferentes do cânon judaico, por exemplo, então eles chamam de deuterocanônicos. Nós chamamos de apócrifos mesmo, né? Mateus, Mas tem um livro desse, eu não sei se é Macabeus, que ele pede desculpa pelos erros não de linguagem, mas pelos erros que poderiam estar acontecendo sim, por causa da cabeça dele, alguma coisa assim. sim. Você já ouviu falar sobre isso? Já. Inclusive, em 2 Macabeus, no capítulo 12, Judas Macabeus foi um que lutou lá contra o Etíoco Epifânio, na época do Etíoco Epifânio, que foi um tirano que chegou em Jerusalém, tomou Jerusalém e sacrificou um porco no altar do templo. Porco é impuro para o judeu, e se você sacrificar um porco no altar, o judeu fica doido, né? Então teve a revolta do Judas Macabeus aí, dos Macabeus, mas no capítulo 2 o que acontece? Os judeus que morreram em campo de batalha, eles morreram com alguns ídolos debaixo do casaco. E era pecado de idolatria, né? Eles morreram em pecado de idolatria mesmo. E aí Judas Macabeus, até onde não me falha a memória, que tem muito tempo que eu li isso, mas ele manda, né, fazer sacrifício no templo em prol da alma desses judeus que morreram, né, no campo de batalha. Claro que isso, desenvolvido depois na história da igreja, vai se tornar exatamente a doutrina do purgatório, né? Onde a pessoa ela vai pagar lá, pelos pecados dela, os pecados veniais, que na teologia católica tem pecados mortais, pecados veniais, o mortal, se você cometer ele, você vai direto para o inferno, e se você cometer o pecado venial e morrer em pecado venial, você pode ir para o purgatório, vai ser pago e depois você vai subir para o céu. Então eles usam esse 2 Macabeus 12 como um texto base, fala assim, Judas Macabeus mandou que pagasse os pecados, né, pelos pecados dos judeus que morreram em idolatria, então a gente tem essa doutrina intermediária. Entre o céu e a terra e o inferno, você também tem o purgatório, né? É claro que tem um problema sério com isso, nem é o assunto de hoje, mas tem um problema sério com isso. Se algum católico mostrar isso para você, você fala o seguinte, olha, na teologia católica tem uma diferença entre pecado venial e mortal. O venial você comete, mas você não perde sua salvação. São pecados mais leves. O pecado mortal na teologia católica, quando o católico comete, ele perde a salvação automaticamente. Então ele tem lá no padre fazer a confissão, que é o sacramento da penitência. O padre vai absolver ele, vai dar as penitências para ele fazer. E aí ele vai recuperar a graça que ele perdeu com o pecado mortal, tá? A graça santificante, como eles dizem. Só que você pode perguntar para ele, olha, esses judeus que morreram lá em 2 Macabeus, eles morreram em qual pecado? Venial ou mortal? Pecado de idolatria é o quê? É venial ou mortal? Mortal. Pecados mortais são pecados contra os 10 mandamentos, basicamente. Qual que é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus, né? Só Deus é Deus, não ter nenhum tipo de ídolo, né, diante de Deus. Então, esses judeus morreram em pecado mortal. Então, pela própria teologia católica, não faz sentido fazer sacrifício para eles. Porque só vai para o purgatório quem foi em pecado venial. Quem está em pecado mortal não tem possibilidade de ir para o purgatório. Não tem possibilidade de redenção. Vai direto para o inferno. Na teologia católica é assim. Então não faz sentido usar 2 Macabeus para isso, segundo a própria teologia deles, né? Então eles têm um problema. É diferente, né? Estava até conversando com a Laura esses dias, tentando explicar para ela como é que eles entendem isso, né?
Enfim, gente, né? Talvez um dia eu vou trazer aqui sobre teologia católica para vocês entenderem melhor. E aí as críticas, né? Os livros apócrifos, eles podem ser também não considerados como históricos, né? E de fato, Eles são históricos. e verdadeiros, né? Tem exageros lá, né? Eu falo assim, porque o que eu percebo em cima disso? Pode ser que também eu esteja errado. Não são soprados por Deus, Sim, verdade. mas é uma história contada. Isso é verdade. Então, é como se fosse assim, passa de geração para geração. Sim, Né? Então, devem ser, pode Sim. me corrigir, devem ser aceitos nos dias de hoje como históricos. como históricos. Sim, verdade. O que aconteceu na realidade, mas não foi com inspiração. É como se fosse assim, está acontecendo a guerra lá Isso mesmo. Da Rússia. né? E a gente está testemunhando aqui. Os nossos filhos não viram a guerra, mas foram documentadas. É exatamente isso. E é por isso que, como eles não têm como eles não são soprados por Deus, eles são somente históricos, eles podem ter erros. Né? Podem ter acertos, como você disse, né? São livros históricos, registram muita coisa interessante, mas podem ter erros. Nós não podemos basear nossa vida, nossa doutrina nisso. Né? Mas pegar como histórico para você entender Sim. o contexto naquela época. Até mesmo, pessoal, os reformadores usavam esses livros. Só que, por exemplo, Lutero, na Bíblia dele, ele coloca no índice eles separados. Ele coloca separado, fala assim, não, isso aqui não é inspirado. Mas é histórico, ok. Se você quiser ler sobre a história que aconteceu entre Malaquias e João Batista, pode ler sem problema nenhum. Tem gente que tem medo, né, de ler os livros, né? É uma história. Você pegasse um livro aí de a vida de alguém, Sim. né, e começasse a ler para saber. Sim, não tem problema nenhum ler, tá? Mas com essa consciência de que não são inspirados, né? São livros históricos. Estou lendo um livro da Antiguidade Judaica, não tem problema nenhum. É como ler Flávio José, né? Flávio José, que é um historiador judeu do primeiro século. Tudo que ele escreve é verdade? Não, mas muita informação histórica. História dos Hebreus exatamente, tá? Ok, pessoal? Então não precisam ficar com medo dos livros apócrifos aí, tá? Não tem problema. Só leia com essa consciência de que não são livros soprados por Deus, tá? São livros históricos, podem ter informações valiosas, e tem, tá? Os judeus foram muito fiéis nesse tempo contra Etíoco Epifânio, assim, ninguém está tirando o mérito desses homens, né? Mas só está falando, olha, não é certo colocar no cânon bíblico isso, não faz sentido, tá? Ok? Então veja, segundo ponto, que é a inspiração verbal. Tá? Primeiro é plenária, que tem a ver com toda a escritura. Verbal diz o seguinte, ou seja, as próprias palavras particulares das escrituras são inspiradas. A propriedade da inspiração plenária fala da amplitude da inspiração. A inspiração verbal fala da profundidade da inspiração. Então veja, as palavras individuais são inspiradas por Deus. Quando a gente fala de plenária, então, está falando de que toda a Bíblia é palavra de Deus. Nós não podemos rejeitar textos como mais ou menos inspirados, né? Nós não podemos dizer, eu gosto só do Evangelho de Mateus, porque tem meu nome. E o de João não gosto muito. Não tem isso, né? Toda a Escritura é inspirada, pessoal. É um erro fazer isso. É por isso que é muito complicado essas Bíblias que têm em vermelho as palavras de Jesus e em preto as palavras que não são de Jesus. Já viu essa Bíblia? Eu acho que é a Bíblia do Expositor, não lembro. Não sei qual que é. Qualquer eu já tive dela. E achava aqui no mato. Aqui não tem termo. Aqui não tem, no vermelho é porque... Exatamente. Porque pode dar essa impressão, não dá? Tipo assim, olha, o que está em vermelho é o que Jesus falou. Mas o que está em preto, assim, está em preto não sei, né? Não tem tanta importância. Pessoal, isso é um erro, tá? É claro que os autores dessa Bíblia não quiseram que tivesse esse efeito, né, no povo. Mas, assim, geralmente tem esse efeito. Ainda bem que tem uma testemunha aqui para testemunhar com isso. Mas isso fere a inspiração plenária, né? Porque mesmo aquilo que Jesus não disse de boca, né, ele disse a partir do Espírito Santo, movendo os autores a escrever, né? Então, toda a Escritura, ela tem o mesmo sentido de inspiração. É a palavra de Deus do mesmo jeito, tá? E a inspiração verbal captura as palavras. Se a plenária captura a extensão, a verbal, ela captura a intenção, a intensidade. Até as pequenas palavras são inspiradas por Deus.
Não só as frases, né? Mas as palavras particulares. Como é que eu sei disso? Jesus tratava assim e os apóstolos também tratavam assim. Se você abrir comigo nos exemplos aí que eu dei, João capítulo 10, no verso 34 e 35. João capítulo 10, verso 34 e 35. O que está acontecendo em João 10? Jesus está falando aqui que ele e o Pai são um, e que ele é o Filho de Deus, com o artigo definido. E os judeus entenderam essa linguagem, lógico que eles entenderam. O que eles fizeram? Olha, esse cara, você está se fazendo igual a Deus. Essa é a conclusão que eles chegaram, e eles pegaram pedras, pessoal. O texto diz que eles pegaram pedras. É o que Jesus falou isso. Esses caras vão tomar umas pedradas agora. Nós vamos apedrejá-lo porque é pecado de blasfêmia. É o que eles acusaram Jesus. Você está blasfemando porque você, sendo homem, faz-te Deus. É isso que eles acusaram Jesus. Porque Jesus diz, eu e o Pai somos um e etc. Então, eles entenderam. E Jesus não corrige o entendimento deles, hora nenhuma. Jesus nunca corrige esse entendimento. Isso é muito interessante. Ele não fala assim, vocês entenderam errado. Não, quando eu falo que eu e o Pai somos um, eu estou falando que a gente concorda. Né? Ele não corrige isso. Mas o que ele faz? Ele dá um argumento aqui. E esse argumento de Jesus depende de uma palavra. Uma única palavra do Antigo Testamento. Ele fala assim no verso 34. Respondeu-lhes Jesus. Vou ler o verso 33. Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. E ele está citando aqui o Salmo 82. Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Veja, isso é muito importante, a Escritura não pode ser anulada. Aqueles a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Então veja, Jesus está respondendo a esses judeus e falando o seguinte, usando o Salmo 82. Mas a lei não diz, sois deuses? E ele está falando, olha, se a própria lei, se a própria Escritura, nessa ocasião, chama os seres humanos de Elohim, de deuses, por que vocês estão pegando pedras para me apedrejar só porque eu digo que sou o Filho de Deus? A própria lei de vocês, Deus na própria lei de vocês faz isso. E ele está falando do Salmo 82. Se vocês voltarem lá no Salmo 82, porque essa passagem é estranha, né, quando a gente ouve sobre ela. Como assim o texto está falando que os seres humanos são deuses? Que história é essa? É bom a gente entender o sentido disso. Salmo 82. O ponto de Jesus é que ele precisa usar esse argumento que tem essa palavrinha lá, Elohim, deuses. E com isso você percebe que a atitude de Jesus com o Antigo Testamento é que cada palavra do Antigo Testamento, ela é inspirada, ela tem poder, ela é sagrada. É por isso que ele continua dizendo, e a Escritura não pode ser anulada. A Escritura não pode ser anulada. Em nenhuma palavra, pessoal. No Salmo 82, o salmista está falando sobre os magistrados, sobre os juízes, os reis da terra. E ele fala assim, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Veja, pessoal, Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Quem são os deuses na passagem aqui? Os Elohim. São os poderosos, são os juízes, são os magistrados. Quer dizer que eles são divinos? O texto mesmo vai mostrar que não. Porque quando fala de Elohim, está falando de autoridade. Deus não tem autoridade? É como se Deus tivesse também delegado autoridade aos juízes, aos reis na terra. E por isso eles têm responsabilidade de julgar com justiça. Porque eles são representantes do que Deus faz no universo. Deus controla e julga o universo. E Deus delega poder a pessoas para fazer isso também. Então eles são chamados aqui de
Elohim, nesse sentido, né? Por isso que ele fala no verso 2, até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Ou seja, Davi está falando, olha, vocês estão julgando injustamente os ímpios, o pobre, oprimindo eles. Verso 3, defenderei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses. É aqui que Jesus pega, né, o argumento dele. Vós sois deuses, vós sois Elohim, vocês representam o domínio sobre a terra. E vós outros sois filhos do Altíssimo. Todavia, verso 7, todavia, como homens morrereis. Claro que o texto está falando que eles não são deuses divinos, imortais, etc., né? Eles representam Elohim na terra, mas todavia, como homem morrereis e mais, e caireis como qualquer um dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações, né? E não aos príncipes que são chamados Elohim. Ponto do Salmo 82, nós não vamos nem entrar nele aqui agora. Quando a gente for falar de teologia política, a gente entra nisso. Mas é que os irmãos já sabem que toda autoridade é dada por Deus. Está em Romanos 13, né? Paulo fala isso, né? E esse texto é importante porque não significa dizer que só porque a autoridade foi dada por Deus, que essas pessoas não têm a responsabilidade de julgar de maneira justa. Deus deu autoridade, mas o Salmo 82 fala que Deus vai se levantar e julgar os injustos. Vai julgar os injustos. Então muita gente tem dificuldade de entender isso. Como é que Deus tem autoridade e toda autoridade vem dele se esse cara é corrupto? Né? Meu irmão, ter a autoridade de Deus é uma coisa, Deus colocou lá. Outra coisa é Deus fazer essa pessoa prestar contas no último dia. E ela vai prestar contas. Se ela não age de maneira justa, Davi fala, levanta-se Deus, que é dono de todas as nações, né, e julgue essas pessoas. Né? Elas serão julgadas, e serão julgadas com maior rigor, inclusive. Tá? Mas veja, o que eu quero dizer com tudo isso? Jesus amarra... Sim? Interessante também que no livro de Isaías 10, fala a respeito de leis, tem fala 10, acho que capítulo 10, versículo 1, fala assim, para aqueles que fizerem leis para prejudicar os meus. Sim. Né? Então, se a gente trazer para os dias de hoje, é o que estão fazendo. Né? Exatamente. Sendo feitas aí para prejudicar É verdade. a sucessão de Deus. Né? É verdade, é exatamente esse sentido, né? Deus colocou lá no posto de autoridade, colocou, mas a pessoa tem a responsabilidade agora de agir de maneira justa. E é exatamente porque Deus colocou ela ali que ela um dia prestará contas do que ela está fazendo. E se ela fizer leis injustas, oprimir o pobre, etc., ela vai prestar contas diante de Deus, né? A seriedade de um cargo político, por exemplo, é muito sério. As pessoas não têm nem noção do que elas estão fazendo, né? Quando elas entram em corrupção, etc., elas não têm noção do que elas estão fazendo. Né? Não, e vão lançando leis para prejudicar, qual seria a quantidade de impostos, todas essas coisas. Sim. Do lado político, né, que isso, querendo ou não, fere, né, uma das maiores constituições mundiais. Sim. É verdade, é verdade. Então, fere É verdade. continuam fazendo, como ensinar, e eles conhecem, são conhecedores. Mas Sim, eles sabem. conhecedores, Sim, certa palavra. verdade. A base jurídica nossa é judaico-cristã e romana, né? Então eles sabem, né, dos valores cristãos, sim, mas eles infringem, né, por causa da corrupção mesmo. Né? Mas está aí um recado de Davi para eles. Está aí um recado de Davi para eles. Tá? Sim. Você acredita que 100% das pessoas que são colocadas são por Deus? Sim, todas. Mesmo sendo uma Sim. pessoa que Até Hitler, cara. Até Hitler. Sabe por quê? Pensa comigo. Quem levantou a Babilônia contra Israel? Quem fez isso? Quem que fez? Quem que endureceu o coração de Faraó, né? Então, assim, o próprio Deus diz, pelos profetas, que ele levantaria Nabucodonosor e destruiria Jerusalém. Você fala assim, como? Que história é essa? Né? E Deus fez isso. Né? Deus levanta nações, Deus abate nações. Agora, o fato de Deus colocar pessoas num cargo de autoridade, ou permitir que elas estejam num cargo de autoridade, não significa que Deus aprova o que elas estão fazendo. Entendeu?
Porque elas estão lá e têm responsabilidade diante de Deus de fazer o bem, o que é certo. E quando elas não fazem, Deus vai cobrar isso delas. Elas terão de prestar contas diante de Deus, né? Por isso que Paulo fala em Romanos 13, toda autoridade é constituída por Deus, né? Mas a autoridade que é realmente da parte de Deus, no sentido efetivo, é aquela que disciplina o injusto, como ele fala em Romanos 13. Mas aí já entra no assunto mais para frente. Mas é interessante esse assunto, né? Porque dá um nó na nossa cabeça, como que toda autoridade é constituída por Deus e tem esses corruptos aqui. Da mesma maneira que o Antigo Testamento. Deus levanta homens corruptos e esses homens fazem ainda a vontade de Deus, né? Um exemplo que a gente está lendo a respeito é Saul, Sim, que foi levantado, verdade. porque o povo pediu que fizesse. Sim, Mas os olhos de Deus estavam voltados para Davi. exatamente. E Deus permitiu, Saul, vai ter rei sobre vocês e tal. Autoridade de Deus. Sim, sim, Toda autoridade emana de Deus. sim, Quem tem a autoridade. sim. Toda autoridade emana de Deus. Mas Deus não é responsável pelos atos dessa autoridade. Exatamente, isso é verdade. Até mesmo, não vou entrar nisso agora não, mas Atos capítulo 4 fala disso, né? Os reis da terra se levantaram contra o teu ungido, ele fala sobre Pilatos, fala sobre Herodes. Ele fala e chama a responsabilidade, olha, eles se levantaram e mataram o teu ungido, que é Jesus. E o texto diz, né? Fazendo o que a tua mão, de antemão, predeterminou. Esse texto é complicado, porque Deus levantou Herodes, Deus levantou Pilatos, eles mataram o filho, mas eles são responsáveis. O governo aí da China, onde eles perseguem os cristãos. Sim. O governo de Deus levantou Sim, também. sim. Não tem nenhum governo que se levantou sem Deus, no mínimo, permitir que se levantasse. No mínimo, no mínimo. Nada escapa da mão de Deus. Então, se existe esse governo... Da mesma maneira que o Império Romano, na época que os cristãos estavam escrevendo as epístolas, tinha os imperadores romanos que os perseguiam. E é claro que Deus tem um controle total da história. Quando a gente for estudar, pessoal, no próximo módulo já, né, sobre doutrina dos decretos de Deus, isso vai ficar muito claro. Vocês vão ver os textos bíblicos que Deus decreta absolutamente toda a história. Nada escapa da mão de Deus. Deus não é pego de surpresa por nada, né? Ele escreve a história, né? Isso pode assustar muita gente, né? Deus escreve a história, tudo, né? Mas isso não significa, né, mais uma vez, que Deus aprove o que essas pessoas que estão dentro do plano maior de Deus exerçam e façam. Deus não aprova e mais, e Deus vai julgar essas pessoas. Ok? Até aqui? Mas segura, né? Segura que são questões muito complexas que a gente não vai trabalhar hoje. Tá bom, pessoal? Sim? Você questionar as autoridades, às vezes é questão de uma soberania. Não necessariamente. Porque, por exemplo, no nosso próprio sistema, você pode legalmente questionar as autoridades. E mais, Davi estava questionando. Ah, tá, sim. Sim. E Deus falhou, né? Tipo assim, subiu um cargo ali que Deus falhou na sua soberania, ele não controlou direito. Não, controlou. Só que ao mesmo tempo que Deus ele coloca pessoas no cargo de autoridade, Davi está lá fazendo o quê? Chamando a atenção. O que os profetas estão fazendo com os injustos? Chamando a atenção. Não significa uma passividade também, né? Se essa pessoa está no cargo lá e está sendo injusta, você pode sim chamar a atenção, como os profetas faziam com os ímpios, com os sacerdotes, inclusive, que eram autoridades religiosas, né? O próprio Davi, Natan fez com Davi, né? Então você pode sim criticar quando vai contra o que eles deveriam estar fazendo. E sabe qual que é a base da crítica? É exatamente essa. Deus te colocou aí. É por isso que você pode criticar. Deus te colocou aí e você deveria estar fazendo a vontade de Deus. E você não está fazendo a vontade de Deus. Ok? Beleza? Mas está certo. É a história dos reis de Israel. Sempre está lá e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. É a história dos reis de Israel. Sempre isso, né? Então não é assim, Deus colocou lá, vou aceitar tudo que... Não.
Até mesmo se o anticristo vier aí, você vai fazer isso também? Como autoridade? A autoridade, eu vou aceitar. Todo mundo votando em pessoas que aprovam o aborto, né? Tipo assim, Sim. esse viés. Exatamente, né? Aí você não avalia mais nada, você não avalia as características do candidato, né? Enfim, a gente vai ver sobre isso, viu, pessoal? É um tema importante mesmo, né? Ainda mais um ano de eleição. O Brasil, nos últimos anos, tem vivido uma crise política aí complicada, né? É bom, pelo menos, nós não vamos falar de política, ou de candidatos ou partidos, nada disso. Nós vamos falar o que a Bíblia fala sobre essas questões, porque as Escrituras falam de tudo, pessoal, né? E vale a pena ouvir o que as palavras sopradas de Deus falam sobre isso também, né? É importante para nós. Tá? Ok, então, o ponto de João 10 que eu trouxe aqui, o Salmo 82, é que Jesus amarra o argumento dele em uma única palavra: sois deuses. O que mostra que para ele as palavras e o significado das palavras particulares são importantes. Então não só toda a extensão. Já a pessoa virar para você e falar assim: olha, a Bíblia no geral, ela é inspirada. Ela é toda, mas é no geral. Não, é no geral e em particular cada palavrinha também. Contém a palavra de Deus. Sim, sim. A Bíblia não é a palavra de Deus. Eu já ouvi o cara falando isso. Ela não Sim. é. Mas dentro dela tem Sim. a palavra de Deus. Você tem que achar ela ali. É tudo. Sim. Aí você joga toda a Escritura. Aí você joga toda a Escritura é inspirada por Deus. Né? Não só a palavra, a Bíblia não contém, a Bíblia é, né? A palavra de Deus em toda a sua extensão e em particular cada palavrinha. Né? Sim. Mas também ainda tem a questão do Novo e Velho Testamento. Sim, sim. Hoje nós encontramos muitas pessoas com grande dificuldade com o Velho Testamento. Sim. Houve algumas pessoas e as pessoas não sabem separar, né? Sim. A importância que o Novo Testamento tem é, lógico, para nós é superior. Sim. É superior na questão de importância. O Novo Testamento revela coisas que o Velho Testamento era só uma sombra, só apontava. Isso. Nesse sentido, o Novo Testamento ele é superior. Só que tem muitas pessoas que pegam o Velho Testamento e consideram ele a questão Sim. do que se cumpriu. Sim. Né? Já se cumpriu. E joga fora. E joga fora. Sim. Qualquer coisa que você for citar do Velho Testamento, a pessoa vai dizer, mas isso está no Velho Testamento. Sim. Já viu isso? Já, demais. Então, tipo assim, é só o Novo Testamento que tem importância? De forma alguma. O Novo Testamento só tem tanta importância porque a gente lê o Velho Testamento e sabe tudo que o Velho Testamento falou se cumpriu no Novo. o Novo Testamento E a gente só entende novo por causa do Velho. Exato. E a gente só entende o Velho com um auxílio do Novo, né? Isso é um argumento tão estranho, porque quando Paulo, igual eu falei para vocês, quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada, ele não está falando do Novo Testamento, porque não estava formado ainda o Novo Testamento. Ele está falando do Velho, né? Então, ou seja, até o próprio Novo Testamento está chamando o Velho de palavra de Deus. Então não faz nenhum sentido isso. E uma dificuldade que as pessoas têm, já vou passar a palavra para o Ricardo, é fazer uma diferença entre norma e preceito. Porque quando a gente fala da lei de Moisés, realmente a lei de Moisés, nós não vivemos debaixo da lei de Moisés. Né? Então, uma pessoa que não guarda o sábado hoje, a gente vai pegar a pedra e apedrejar ela, como diz a lei. Né? A gente não vai fazer isso. Está lá em Números 15, não? Um indivíduo que foi pegar a lenha no sábado, o pessoal apedrejou ele até a morte. Né? Porque a lei de Moisés mandava isso, essa era a norma do Antigo Testamento. Né? Mas isso não quer dizer que o preceito não permaneça. A norma passou e se cumpriu em Cristo, mas o preceito não. O preceito é o ensinamento moral atrás daquilo. Né? Que existe um dia de descanso. E o descanso é Cristo. Essa era a sombra que o Antigo Testamento apontava. O preceito ele é eterno. Então você pode ir lá no Antigo Testamento e achar todos os preceitos da lei. Né? Você pega, por exemplo, a questão da desobediência dos pais para com os filhos. Isso também era motivo de apedrejamento em Deuteronômio 21. Né? Aí veja, olha, a lei passou, será que agora os filhos podem desobedecer o pai? É claro que não, porque a norma passou, você não vai apedrejar filho por desobediência jamais hoje. Mas o preceito de obedecer pai e mãe permanece. O preceito da lei ele é eterno. A norma, ela tinha validade terrena, ok? E temporal. Então as pessoas têm dificuldade em fazer essa diferença, então joga tudo fora. Não é. Toda a Escritura é a palavra de Deus e você pode sim aprender na lei, nos profetas, antes da lei, tudo que se tem para aprender, né?
para que o homem seja perfeito, né, em todos os caminhos, como diz Paulo. O que você ia perguntar? Eles vão falar que é tão de Deus a palavra que eles eram tanto pela palavra que fala que é anátema, né? Quem Sim, alterar a sim, palavra de Deus verdade. é 100% de Deus. Paulo fala isso. Comenta com alguma coisa diferente da. Paulo fala isso, né? Seja anátema. Gálatas 1:8, né? Se eu mesmo, um anjo do céu, vos pregar um evangelho que eu não tenho pregado para vocês, que seja amaldiçoado, seja anátema. Né? Você vê o peso que as escrituras trazem. Né? É sério o negócio. Tá? Dúvidas até aqui? Hoje vocês vão me escutar mais. Hoje vocês vão me ouvir mais. Um outro texto é Gálatas 3,16, rapidinho. Tá? Gálatas 3,16, que mostra a inspiração verbal. Às vezes você pode falar assim, não, mas que assunto mais engessado, né? Mas se os irmãos aprenderem isso, e decorarem isso, internalizarem isso que a gente está falando hoje, você tem um fundamento para a sua vida cristã pro resto da vida. Então, uma alta visão das Escrituras, né, como alguns dizem, ter uma alta visão das Escrituras é questão de saúde espiritual. Tá? Questão de saúde espiritual. Em Gálatas 3,16, Paulo fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e as posteridades, no plural, né? Como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Não importa o que Paulo está falando aqui, mas o que importa anotar é o argumento que ele está utilizando. Ele está falando, olha, o Antigo Testamento fala posteridade no singular e não fala posteridades no plural. E ele amarra o que ele está falando aqui a exatamente esse detalhe mínimo da palavra lá em Gênesis. Ele fala que ela está no singular e que ela não está no plural e que por isso o que ele está falando é verdadeiro. O que ele está dizendo? Que a palavra estar no singular ou no plural faz diferença. Vocês estão entendendo isso? Ou seja, a palavrinha, se ela está com S no final ou não, ela faz diferença. E ele recorre a isso, ele fala assim, o meu argumento funciona porque a palavra está no singular, não está no plural. O que mostra que cada palavrinha, pessoal, das Escrituras, cada palavra que está lá, é inspirada por Deus. Não só o geral, mas as palavras em particulares. Ok? Ok isso? Tá claro esse ponto da inspiração verbal? Então, plenamente inspirado em toda a sua extensão e na intensidade captura cada palavrinha também. Cada palavrinha é inspirada. É por isso que a gente tem que estudar assim, as Escrituras e ficar atento aos detalhes das palavras. Pessoal, é triste ver as pessoas hoje que não têm esse cuidado. Não tem esse cuidado. Passa qualquer coisa para os irmãos, fala o que entende. Ah, entendi isso aqui da palavra e sai passando. Isso é uma falta de responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que estudar o texto bíblico, a gente tem que ficar atento aos detalhes, saber o que o autor quis passar, para a gente fazer uma boa aplicação. A gente precisa resgatar esse cuidado. A gente não está lidando com um livro de história, né? A gente está lidando com a palavra de Deus. E é uma responsabilidade, irmãos, muito séria, quando a gente se levanta para pregar isso aqui. A gente não pode falar, tive a intuição e é isso que o texto quer dizer. Não. O que o texto quis dizer? O que Deus quis dizer? Qual foi a intenção de Deus nisso? E você aplica a igreja. Muitos pregadores, e eu não estou nem falando mal assim, não, estou só fazendo um diagnóstico mesmo da situação. Muitos pregadores, eles ficam assim, correndo atrás de passar novidade para o público. Não é verdade isso? Passar novidade, eu tenho que passar uma coisa que ninguém nunca falou. Você não precisa fazer isso. E você não deve fazer isso. Você tem que passar o que todos já falaram. A verdade é essa. Né? É o que as Escrituras quiseram transmitir. Qual o sentido que Deus quis transmitir? Se você fizer isso, se você expor o texto bíblico para a congregação, a palavra de Deus foi pregada. Você não precisa inventar, você não precisa fazer nada. Você só precisa ler o texto, entender o texto, orar, pedir a Deus discernimento e transmitir a verdade de Deus para o povo. Era isso que os profetas faziam, era isso que os rabinos faziam. O que eles faziam? Eles explicavam a lei. Eles não inventavam moda.
E nós somos chamados para isso. A palavra de Deus já está dada. Você só tem que transmiti-la, explicar o significado e aplicar para o povo. Ok? Então, parece que o pessoal perdeu isso, né? É uma coisa complicada. É por isso que Tiago fala em Tiago 3, muitos de vós não sejam mestres, porque sofrerão mais duro juízo. Ah, eu quero pregar, eu quero subir lá e quero aparecer pregando. Ok, você pode fazer isso, mas saiba, né? Você sofrerá mais duro juízo, porque o que você fala, né, tem que ter respaldo bíblico. Você não pode falar o que você quiser. Então esse cuidado falta hoje. Infelizmente, a gente tem que resgatar isso. Ok, então veja, né? Uma implicação da inspiração verbal é que a inspiração também é proposicional. É porque ela alcança cada palavrinha que, logicamente, o que acontece é o seguinte. Veja, proposicional tem a ver com sentenças. Proposições são sentenças. Então, as sentenças das Escrituras são inspiradas por Deus. Deus se revelou nas Escrituras em frases. Ele inspirou certos enunciados linguísticos. Então, quando Deus falou nas Escrituras, ele está usando, obviamente, linguagem humana, né? Deus ele se adequa à linguagem humana para falar conosco. Então, veja, estes são, portanto, sua palavra para nós. Deus se revelou em frases hebraicas e gregas, expressões linguísticas. Ele não se revelou em alemão, inglês ou sânscrito ou em português. Por isso, temos um tremendo incentivo para dar importância às línguas bíblicas, dicionário de grego e hebraico e outras ferramentas, para entender o texto e o significado original. Isso aqui é importante. Como Deus se revelou através da escrita, né, do texto bíblico, e ele se revelou em cada palavra, e ele se revelou em uma língua específica ou línguas específicas, no caso do Antigo Testamento em hebraico, algumas porções em aramaico, do Novo Testamento em grego. Então, para a gente capturar o sentido pleno das palavras, o que a gente tem que fazer? Voltar um pouquinho, né? Pegar um bom dicionário de grego e investigar o texto original. Porque o texto que saiu da pena de Paulo, por exemplo, não foi em português, não é? Foi um texto hebraico. E nas nossas traduções, muitas das vezes a gente pode perder o sentido que Deus quis transmitir. Por isso é importante a gente estudar teologia nas línguas originais. É por isso que é importante. Agora você aprendeu por que os teólogos gostam tanto das línguas originais, né? Porque eles entendem, olha, a inspiração do texto, originalmente mesmo, o significado da palavra carregado, está na língua que Deus inspirou o autor a escrever. E a língua que Deus inspirou o autor a escrever no Novo Testamento, por exemplo, foi o grego. Então vamos voltar no grego e vamos entender. Eu não estou falando que todo pregador tem que saber hebraico e grego, pelo amor de Deus, tá? A gente confia nas traduções, né? Que os nossos irmãos que estudaram, ralaram, fizeram, tá? Mas aqui está a importância deles estudarem isso, tá? Da gente ter pessoas que se debruçam sobre isso, que gostam disso, que estudam isso. Um exemplo que eu dei hoje é que a palavra inspirado por Deus tem um significado mais profundo no grego, não foi? Sopradas por Deus, tá? Esse é o sentido original da palavra, né? Por isso que é importante a gente entender que a inspiração do texto bíblico ele alcança somente os originais, da língua original. As nossas traduções, elas são boas, tá? Elas, na maioria das vezes, elas traduzem de maneira muito boa, mas porque tiveram pessoas que se preocuparam em traduzir para nós, pessoas que estudaram, que perderam noites e traduziram para nós, para a gente abrir a nossa Bíblia hoje confortavelmente e ler a tradução. Isso já faz parte do cuidado de Deus, né, Mateus? Sim. Para a gente crer em tudo isso, para Sim. tudo isso aqui se cumprir, cada palavra, cada F, tem que ter tido um milagre, na verdade. Sim. Para chegar hoje, se Deus não tivesse intervido nisso, Sim. de maneira alguma, quantos séculos, né? Milênios. Milênios. Se Deus não tivesse tomado conta disso, né? Preservado o significado, né? Porque a gente tem que crer nesse milagre. Sim. Porque é um milagre. Verdade. Sim. Né? Tanto que a língua muda também. Verdade. E para a gente ter isso aqui hoje, a gente tem que crer também que Deus operou Sim. um milagre ao longo da história. É o que a gente chama de doutrina da preservação do texto. Você tem a doutrina da inspiração, o texto foi inspirado na língua original, que foi escrita, né? E Deus preservou esse texto
para que a gente pudesse recuperá-lo hoje. É a doutrina da preservação do texto, né? Nós temos um texto hoje preservado. É isso que ele está falando, né? Então a gente crê nisso, que Deus é soberano, controla a história e preserva para nós o significado. Agora, quando tem textos difíceis, aí a gente recorre aos dicionários, aos léxicos, aos estudiosos, né, da língua original, e aí a gente recorre para eles e fala, o que significa essa palavrinha aqui na época de Paulo? Qual que é o significado aqui? Aí você consegue extrair muita coisa interessante. Tá? Tem muita coisa interessante. Vocês vão ver isso durante o curso, que estão nas línguas originais, mas a gente vai perdendo na nossa língua. Tá? Isso não é falando mal da tradução, de maneira nenhuma. Nós usamos traduções, isso é muito bom. Estou falando que em estudos mais intensos, os teólogos têm esse cuidado de voltar às línguas originais. Ok? Exatamente por causa da inspiração proposicional do texto. Por isso também que alguém não pode pegar sua Bíblia e falar assim, olha, tem um erro aqui, a Bíblia errou. Exatamente, a resposta é essa. Não, a Bíblia não errou. A tradução está errada, ou então a cópia está errada, mas a inspiração do texto é o texto original. Então você não tem problema nenhum com pessoas que falam isso. Ah, sua Bíblia está errada. Não, não está errada não. Ou é a tradução ou é a cópia, tá? Tem. A NVI. Eu não gosto da linguagem dela. Não gosto. Mas ela é um texto que trabalha com o que a gente chama de texto crítico. Com os manuscritos mais velhos. Né? Outras traduções trabalham com o texto bizantino, que são textos mais recentes, né? E mais longe do original. A NVI tem esse cuidado. Então ela sempre tem frases em colchetes, por exemplo. Ela tem frases em asterisco. E geralmente ela tem um rodapézinho falando, não consta nos manuscritos mais antigos. Essa linha aqui é assim. Essa é assim, né? Mas é os textos mais antigos. É o texto crítico. Eu gosto mais dela por isso. Ela é mais confiável. Você consegue ter uma reconstrução do texto melhor. Tá? Mas de linguagem eu não gosto, não. Não gosto da linguagem da NVI. É muito jovenzinho. Não gosto de linguagem de jovem, não. Não gosto de coisa velha mesmo. Ok? Isso que ele vai te buscar, É. Olha esse Gilmar, hein? Pessoal, vocês estão cansados? Não? Eu vou continuar, hein? Vou continuar, pode? Passamos do tempo, mas eu vou continuar. Vamos lá, agora vai ser mais rápido. E terceiro ponto, terceira característica da inspiração é que ela é confluente. E essa é importante, tá? Então, primeiro, ela é plenária, ela alcança toda a Escritura. Segundo, ela é verbal, cada palavrinha da Escritura tem importância. E essa inspiração verbal leva ela a ser proposicional, já que as palavras têm importância, a gente tem que pensar em qual linguagem essas palavras foram escritas, né? E terceiro, a inspiração ela é confluente. Diz o seguinte, a Escritura é produto tanto de autores humanos, quanto do autor divino. Deus é o autor das Escrituras. Mas as Escrituras também são produtos humanos. As pessoas escreveram as Escrituras. Os livros que escreveram refletem suas personalidades individuais, seus vocabulários, sua educação, seu treinamento e assim por diante. Estes são produtos muito humanos. Uma doutrina correta de inspiração precisa ser confluente para permitir que a Escritura seja um produto humano e divino. É claro que a Bíblia não caiu do céu, com zíper na cabeça dos judeus. Né? Ela não caiu assim, ela não veio desse jeito. Foi um processo de 1.600 anos de escrita. Começa com Moisés lá, ele recebe as tábuas da lei, ele recebe a instrução da lei de Moisés lá, né, da Torá, passa para o povo, e aí começa a ser redigida a história de Israel. E veja, o último livro a ser escrito é o livro do Apocalipse. E ele é escrito no ano 97, no ano 100, 101, alguns vão até 101. E ali, né, então você tem de 1500 a.C. até 100 depois de Cristo. Você tem 1.600 anos de história da Bíblia sendo produzida. Ela não veio pronta, pessoal. Cada época teve que ser redigido mais um pedaço, né? E o Novo Testamento também foi assim. O Novo Testamento que a gente tem em mãos não está em ordem cronológica. Não começou primeiro Mateus escrevendo, depois Marcos, João. Não, essa é a ordem que foi montada didática para a gente. Mas a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento foi 1 a Tessalonicenses. As cartas de Paulo vieram primeiro do que os evangelhos na história. Isso é interessante, né? Jesus escreveu alguma coisa? Não escreveu nada. Jesus escreveu.
Assim como Sócrates não escreveu também na antiguidade. Quem escreveu foi Platão, né? E nós estudamos Sócrates hoje através dos escritos de Platão, de Xenofontes, que também foi um outro autor que escreveu, e Aristófanes. Mas Sócrates não escreveu nada. E nós conseguimos falar de Sócrates sem problema. Jesus também não escreveu nada, ele pregou o evangelho, ele andou com os discípulos, ensinou os discípulos por 3 anos a doutrina. Os discípulos começaram a pregar a doutrina de boca, utilizando o Antigo Testamento. É por isso que Paulo, quando ele vai pregar para os judeus, o que ele utiliza? Ele utiliza a lei e os profetas. Por quê? Não havia ainda Novo Testamento escrito, né? Então eles pregavam utilizando a lei e os profetas o que eles aprenderam de Jesus, né? Oralmente, aqueles que eles ouviram. E aí, depois que as igrejas começaram a ser plantadas, começou a ter problemas nas igrejas. E o que teve que ser feito? Paulo teve que corrigir esses problemas. Foi aí que ele começou a mandar cartas. As cartas que você tem na sua Bíblia são as cartas de Paulo. Ele enviando para as igrejas, para que as igrejas sejam corrigidas, para que as igrejas aprendam doutrina. Então, quando Paulo estava escrevendo, ele começou a escrever cartas. E Pedro também escreve cartas, Tiago escreve carta, João escreve carta. Depois que as igrejas receberam essas cartas, que os evangelistas pensaram em redigir o evangelho, que já circulava oralmente nas comunidades. E aí os evangelhos veio depois, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, primeiro você tem as cartas, depois você tem os evangelhos, depois você tem o livro profético, que é o Apocalipse. Só que a nossa Bíblia foi montada de outra maneira, né? Não em ordem cronológica, em ordem didática mesmo, para ficar mais tranquilo. Por quê? Porque ela reflete a estrutura do Antigo Testamento. Para pensar comigo. Você tem os evangelhos, que é como se fosse a lei, né? Pentateuco de Moisés. Aí você tem um livro histórico, que é Atos, como se fosse Juízes, Josué, os livros históricos, né? Depois você tem as epístolas de Paulo, que são as cartas às igrejas, são epístolas doutrinárias, como os profetas também corrigiam o povo, né, no Antigo Testamento. E depois você tem o Apocalipse, né, que é um livro profético por excelência, né? Então você tem essa estrutura bastante didática do Novo Testamento. Mas o ponto é que a Bíblia, sendo escrita nesse processo, ela é tanto de autoria humana, que foram seres humanos que escreveram, a gente não pode excluir isso, mas quem supervisionou o processo, através da providência divina, foi Deus. Deus providenciou que as pessoas escrevessem exatamente o que Ele queria comunicar. Exatamente as palavras, em cada palavra, em toda a extensão. Deus providencialmente organizou para que fosse assim. Ok? Sim. É verdade. É verdade. Exatamente, né? E aí você tem as particularidades de cada autor, inclusive, né? Você consegue perceber isso. Você tem os evangelhos sinóticos, que a gente chama, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos, né? Eles narram as mesmas coisas, geralmente, por ângulos diferentes. E você tem o evangelho de João, que é bem diferente dos outros 3, porque ele narra coisas que os outros não narram, né? Então você tem as particularidades dos autores, que você percebe isso no texto. Linguagens diferentes que eles utilizam, né? Às vezes você tem um autor mais refinado, que é Paulo. Às vezes você tem um autor mais simples, que é Pedro. E o próprio Pedro depois vai dizer que Paulo escreve de maneira difícil. Ele fala isso na carta dele, né? Então você vê que a personalidade não é anulada dos autores. Eles têm sua personalidade, seu vocabulário, sua forma de expressar. Mas a inspiração só fala o seguinte, olha, os autores participaram com isso, e Deus participou com o conteúdo, e Ele preservou o escrito final. Ok? Pessoal, até aqui está claro a doutrina da inspiração? Ok, então aqui algumas teorias. Você pode perguntar assim, beleza, a Bíblia foi inspirada, ela é confluente, né? Mas como que isso aconteceu? Então, existem algumas teorias para isso, pelo menos 4 teorias. A primeira delas, veja aí, teoria da intuição. Os autores escreveram após ficarem deslumbrados com as grandes obras de Deus. Em outras palavras, as obras de Deus inspiraram os autores a escrever sobre seus feitos. Isso abre espaço para erros e contradições no texto bíblico, matando o conceito de inspiração. Então, eu já ouvi isso uma vez, a pessoa falando o seguinte, olha, inspiração bíblica significa o seguinte, o cara ficou muito inspirado com o que Deus fez, ele correu lá e redigiu, sabe? Igual quando você fica inspirado, quando você vê uma obra de arte, sabe? Nossa, que coisa bela, maravilhosa, fiquei inspirado com essa obra de arte,
e aí você vai lá e faz um poema, sei lá, escreve um texto, alguma coisa assim, né? Então, algumas pessoas falam isso, olha, inspiração do texto, na verdade, significa isso, os autores ficaram inspirados com o que eles viram em Jesus e tal, e eles foram lá e escreveram com a própria capacidade humana deles, né? É claro que isso não pode ser verdade, porque a inspiração, então, ela estaria posicionada somente em Deus, nesse caso, né? Deus é o que faz com que as pessoas se sintam inspiradas, né? E não no texto. E aí a gente mata a inspiração verbal e plenária. Porque se ficou nas mãos do indivíduo escrever o que ele achou muito belo em Deus, o indivíduo pode errar. Deus não preservou esse indivíduo de nada. Então Deus não está lá preservando o indivíduo está escrevendo porque ele ficou deslumbrado com alguma coisa. E isso abre espaço para o texto bíblico errar. E como a gente viu com Jesus, Jesus disse, a Escritura não pode ser anulada, não pode ter erro. Então essa não é uma teoria boa, a teoria da intuição. Eu tive uma intuição e escrevi. Uma outra teoria é a teoria mecânica. Muita gente acha que foi assim também, esse aqui é recorrente. Deus literalmente ditou as palavras do texto bíblico aos seus autores. Esta é essencialmente uma visão islâmica de inspiração, o que os muçulmanos acreditam sobre o Alcorão. Então veja, muita gente acha que a Bíblia foi escrita da seguinte maneira: Deus usou os autores humanos como secretários. Então ele sentou lá na cadeira, e o autor humano na frente dele e falou assim, ó, pega o papel, caneta aí, eu vou ditar palavra por palavra e você vai escrever o que eu quero, né? É claro que se essa teoria fosse verdadeira, a gente teria ainda assim uma inspiração plenária e verbal, né? Mas a gente não teria uma inspiração confluente. Porque você mata a parte da autoria humana, né? Não tem personalidade humana, não tem nada. Né? Você só tem o ser humano ouvindo o ditado e escrevendo, exatamente o que Deus quis. Não foi assim. Algumas porções da Bíblia foi assim. Por exemplo, os 10 mandamentos, escritas com o dedo de Deus, né? Essa parte foi, Deus escreveu com o dedo nas tábuas, né? Então está exato lá, não teve participação humana nenhuma. Agora, o resto das escrituras teve bastante participação humana. Né? E fica até estranha essa teoria, porque essa teoria é uma teoria que os islâmicos utilizam no Alcorão. Na religião islâmica, o Alcorão, o livro dos islâmicos, eles acreditam que Maomé, ele simplesmente serviu como um secretário do anjo Gabriel. O anjo Gabriel chegou para ele, foi ditando e ele foi escrevendo. Né? Então, o Alcorão, na religião islâmica, ela tem esse conceito de inspiração que é mecânica mesmo. Né? Esse não é o conceito bíblico de inspiração. Até mesmo por causa de umas dificuldades aqui que eu coloquei. Né? O que a gente chama de levícula. Por exemplo, Romanos 16, verso 6 em diante. Os irmãos podem ver isso depois em casa. Paulo vai saudando um tanto de gente na igreja de Roma. Salve Priscila, salve Júnias, salve, sei lá o que, tal. Ele vai saudando as pessoas. Será que Deus sentou diante de Paulo e falou assim, escreve assim, sauda Júnias, escreve, saúda Priscila. É claro que não, né, gente? Paulo está escrevendo para pessoas que ele conhecia, ele queria simplesmente, né, dar um alô para elas. Né? Deus não ditou uma coisa dessas, né? Ou seja, isso é parte da autoria humana. Né? Mas veja, até esse conteúdo é divinamente inspirado, porque o que Paulo fala em Romanos 16 nos ajuda a entender outras doutrinas que a gente vai ver depois. Né? Então você vê uma confluência do que Paulo escreveu sobre as amizades dele, com as palavras dele, saudando as pessoas que ele quis e que Deus inspirou no final. Tá? Um outro ponto é os salmos imprecatórios, que é o Salmo 139, por exemplo, Salmo 109, em que Davi fala mal mesmo, né? Dos inimigos dele, né? E ele expressa as emoções dele em relação aos inimigos. Isso é muito interessante. Depois vocês podem ler o Salmo 139. Ele expressa as emoções dele em relação aos inimigos e ele faz uma diferença entre Deus e ele. Ou seja, não pode ter sido Deus que ditou para ele escrever aquilo. Davi simplesmente escreveu o que as emoções dele, né, o levaram a escrever contra os seus inimigos. E Deus supervisionou aquilo para que aquelas palavras fossem, no final, palavras também divinas. Né? Então veja, pessoal, essa teoria mecânica não é uma teoria boa, não acomoda esses detalhes do texto, são inúmeros detalhes. Tá? Terceira teoria dinâmica, fala assim, o Espírito Santo influenciou os autores ao sugerir em suas mentes
pensamentos e conceitos específicos, mas permitiu que eles participassem escolhendo as palavras e expressões. Nesse caso, o pensamento que seria o portador da inspiração e não o texto redigido. Além disso, a inspiração verbal seria deixada de fora. Então veja, nessa teoria dinâmica, o Espírito Santo agiu na mente dos autores quando eles foram escrever o texto bíblico, sugerindo para eles conceitos e expressões específicas mais gerais, guiando a mente deles. Mas deixou que eles mesmos, com as suas próprias palavras, transmitissem para o texto essas ideias. Essa é uma teoria que quase chega no que a gente quer, porque ela abre espaço para dizer que pode haver algum tipo de mal entendimento na hora de redigir o texto. Porque o Espírito Santo só sugeriu a mente, mas não controlou o que foi escrito, deixou que o autor simplesmente escrevesse a partir da sugestão. Isso mata a inspiração verbal das palavras particulares, porque o Espírito Santo só traz conceitos gerais nessa teoria, ele não traz palavras particulares. E o que a gente quer é uma teoria da inspiração que preserva as palavras do texto, como Jesus preservava, Paulo preservava. E mais, se essa teoria é verdadeira, então o que é inspirado no final é a mente do autor, e não o texto que ele escreveu. O texto que ele escreveu é o efeito da inspiração na mente. Então a inspiração na mente que é inerrante. Sim. Eu sempre pensei que era isso. Sim. Essa teoria dinâmica, mesmo sem saber o nome. Sim. Mas aí, se não é assim, não está mais com a teoria mecânica. A gente vai ver na quarta, que é uma síntese, ok? Mas é por isso que eu falei, quase chega lá. Mas tem que tomar cuidado, porque se isso é verdade, o Espírito Santo só trabalhou até a mente do autor. Assim, de maneira inerrante mesmo, sabe? O resto, o autor escreveu por si mesmo. Se isso não é verdade, Sim. então a teoria mecânica é mais verdade. Deus deu, Aham. está escrevendo. É essa a conclusão que parece que a gente chega, Parece que a gente tem que chegar nisso, Mas é importante, por isso que eu falei no início da aula, o que é inspirado para Paulo é a Escritura. O autor é o instrumento, lembram? Então, você não pode colocar inspiração na mente do autor. Porque o que ele faz com essa inspiração pode escorregar. Entendeu? Quando a gente ouve uma revelação, Sim, não sei se tem algo a ver com uma profecia. sim. Já sei onde você vai chegar. Sim, Eu imagino que Deus dá na mente da pessoa e a pessoa fala com as palavras dela. sim, sim. A pessoa falando errado. É verdade. É verdade. Sim. Sim, nesse caso não é a mesma coisa, Porque aí a gente não está falando de inspiração ou de erro no texto bíblico, ou inspiração do texto bíblico. Aí já é a doutrina da profecia, de dons espirituais, Mas eu não vou entrar nisso agora, porque isso exige... Nossa, aí a gente vai trabalhar muito isso. Porque tem autores que acham que quando Deus entrega uma profecia a partir de um profeta, o conteúdo é inerrante também, não só a inspiração na mente, as palavras devem ser inerrantes. Outros autores acreditam que não, que Deus inspira a mente, mas fica por conta do profeta transmitir, E o profeta pode transmitir até de maneira equivocada, e tem gente que acha que Atos dá uma pista para isso, mas eu não vou entrar nisso agora, Porque em Atos parece sugerir isso, que um indivíduo recebeu uma profecia, falou, só que ele falou, e depois o próprio autor corrigiu, então dá essa impressão. Agora, isso tem a ver com dons espirituais. Com as escrituras, não. A escritura, o produto final da inspiração é o texto, entendeu? Então, o que quer que aconteça é o texto que é inspirado e a participação do autor é só instrumental, nesse sentido, entendeu? Por isso que é perigoso você falar, o Espírito Santo foi até a mente do autor, mas deixou ele escrever o texto. Mas é o texto que é mais importante, não é a mente. Então, você tem que ter os dois, sabe? A mente e o texto, que é o produto final, e não só a mente, ok? Beleza, pessoal, então é a quinta teoria, que é que geralmente os teólogos evangélicos eles aceitam como a mais interessante. A influência do Espírito Santo se estende para além dos conceitos e pensamentos gerais, assegurando que palavras específicas fossem utilizadas na redação final do texto, sem com isso violar as liberdades ou a liberdade pessoal do autor e suas particularidades culturais, linguísticas e pessoais.
Essa teoria abrange a inspiração plenária, verbal e confluente. Aí você fala assim, como que isso não torna uma inspiração mecânica, né? Pessoal, é simples. Jesus não falou que Pedro negaria ele? Pedro foi forçado em alguma hora a negar ele? 3 vezes? Foi mecânico? Recebeu um espírito assim de Deus e agora eu vou fazer você cumprir a profecia. Foi isso? Não, né? E ele cumpriu exatamente como Jesus tinha predito, não foi? Porque Deus orquestrou a história de maneira que aquilo aconteceria mesmo. E Deus previu que Pedro faria aquilo, né? Então, veja, a particularidade de Pedro não foi removida dele quando Jesus deu aquela profecia. Não foi. Ele fez pela vontade dele, com as palavras dele, né? Tudo de acordo com a criação dele, com a personalidade que ele tinha. Ele cumpriu exatamente o que Jesus falou que ele havia de cumprir. E mesmo assim, sem violar a personalidade, foi cumprido exatamente o que Deus já tinha providenciado, né? Então é assim que o texto foi redigido. Deus pode ter trabalhado na educação de Paulo desde quando ele era discípulo de Gamaliel, fazendo com que ele aprendesse palavras, conceitos, ou os autores bíblicos, Pedro, né, talvez, João, todos eles. Talvez Deus trabalhou providencialmente na história desses homens, desde pequeno, para que quando eles chegassem na vida adulta, o Espírito utilizasse essas palavras, esses conceitos, e inspirassem, né, ou movessem eles, como diz o texto que a gente leu, movessem os autores, para com as palavras que eles aprenderam, eles redigissem o texto e no final nós tivéssemos um texto exato. Entendeu? Então tem a ver mais com providência divina. Então o Espírito, sim, ele sugere palavras na mente do autor, com certeza. Mas as palavras que o Espírito sugere são palavras que o autor já aprendeu. Conceitos que o autor já aprendeu com outras pessoas. O Espírito simplesmente vai juntando e sugerindo o que Deus quer e utiliza, então, os autores humanos para redigir o texto final. Ok? Eu vou parar por aqui. Claro, fica à vontade. Podem fazer perguntas agora. Sim, tem. Não leva à salvação, não. Sim. Ela não condena a salvação, não influencia, assim, Sim. a pessoa acredita em um novo. Isso. Se eu decidir, não, eu acredito na teoria mecânica, não tem problema não. Não tem problema, né? Você não vai perder a salvação, acredita na teoria mecânica. Só que vai ser difícil você acomodar, né? Por quê? Veja aí comigo, Lucas capítulo 1, abra comigo rapidinho, pessoal. Eu vou mostrar porque que essa teoria não faz sentido nenhum. Mas você pode crer nela, né? Mas... Sim, mas assim, estou falando, se uma pessoa crê na teoria mecânica, isso não vai influenciar na salvação dela. Claro que não, gente. São teorias, né? Mas Lucas, olha como é que Lucas escreveu o evangelho dele. Olha Lucas 1, muito interessante isso. Olha o que ele diz. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Lucas, ele escreve o evangelho dele recorrendo às testemunhas que viveram com Cristo. Ele recorre aos fatos já narrados por outros. Ele recorre a fontes, é isso que eu estou querendo dizer. Ele faz uma pesquisa e escreve para esse cara chamado Teófilo, né? E veja, ele fez uma pesquisa, né? Ele não sentou e o Espírito Santo pegou a mão dele e psicografou, né? Igual no Espiritismo, né? Assim, não. Lucas ralou mesmo, trabalhou, correu atrás, escutou as testemunhas, pegou os fatos narrados, a tradição oral, juntou isso, colocou em narrativa e escreveu, né? Só que o texto que ele escreveu no final, o evangelho pronto no final, é o evangelho inspirado. O Espírito Santo providenciou para que no final das contas o resultado fosse inspirado. Aí fica estranho você colocar a teoria mecânica aqui, entendeu? Porque a própria Bíblia fala que não foi assim. Foi uma narração de fatos, um estudo histórico, só que o resultado é a inspiração. Por isso que não pode parar na mente do autor, tem que parar no texto final. Ok?